Bom dia. Duas coisas antes da gente entrar no texto e pregar. A primeira é que essa semana é semana de eleição e, como o Franklin já falou com vocês, nós gostaríamos de lembrá-los que durante essa semana, às 9 horas da noite, nossa igreja está separando aí um momento para que a gente ore pelo nosso país e por esse momento crucial da nossa história e tenso que estamos vivendo. Então lembre aí, a partir de hoje, 9 horas da noite, até a eleição, de orar pelo país. A gente para ali, lembra no grupo, quem quiser, a gente se fala nesse sentido. No sábado que vem, se você puder tirar um tempo para jejuar também, seja na parte da manhã, à tarde ou à noite, também por essa causa, faça isso. Vamos, como igreja, tirar um momento aí de clamar pelo nosso país, mais do que isso, jejuando, se humilhando perante Deus, para que Ele nos abençoe, tá ok? A segunda coisa que eu queria agradecer a vocês, na verdade, é que durante essa semana eu estive fora. Nós estivemos lá na Conferência Fiel e muitos de vocês foram visitar minha mãe e se revezaram para cuidar dela, dar uma assistência a ela, enquanto eu não poderia estar visitando ela. Então, muito obrigado. Queria agradecer a todos aqueles que foram visitá-las e continue cuidando dos membros de vocês dessa maneira, tá bom? Fazendo boas obras. Muito obrigado também a todos que estão orando por ela e por todos aqueles membros que não podem se reunir conosco. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 11. Primeira Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 11. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com prejuízo. Mas vocês cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se nós queremos uma ilustração bíblica dessa passagem, dos princípios que Paulo aborda aqui, basta nós lembrarmos de Atos capítulo 6. Lucas, quando narra Atos capítulo 6, está narrando ali a história ou o início da igreja cristã, aquela igreja de Jerusalém. Ele também vai narrar que logo no início da igreja, essa igreja tinha problemas internos que precisariam ser resolvidos. Os irmãos helenistas estavam reclamando com aqueles hebreus porque suas viúvas não estavam recebendo a distribuição diária dos seus alimentos. Lembra que os helenistas não eram os gentios, não haviam gentios nessa igreja ainda, essa igreja de Jerusalém. Os helenistas eram esses judeus da dispersão, que durante o tempo em que o povo de Deus ficou em exílio, eles ou foram criados nessas regiões fora de Israel, mas agora estavam em Jerusalém,
também congregando nessa igreja. Vale lembrar que a dispersão, esse tempo que o povo de Deus permaneceu em exílio, foi usada pelo Senhor para o seu plano salvífico. Foi durante esse tempo que a Septuaginta, essa tradução grega que nós temos da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, foi formada e, de certa forma, formou e foi usada pelos escritores do Novo Testamento. Foi durante o tempo também da dispersão, em que as sinagogas foram constituídas. E você lembra que Paulo, quando estava no seu trajeto missionário, usava dessas sinagogas para propagar da mensagem do Evangelho. Mas fato é que em Atos capítulo 6, logo no início da história da igreja, Lucas também narra que essa igreja tinha problemas internos. E a pergunta que nós temos que fazer é como que eles resolveram esses problemas internos. O texto não diz que eles foram ao Sinédrio, o texto não diz que eles foram à corte romana, mas o texto vai dizer em Atos capítulo 6 que eles escolheram entre eles homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para serem diáconos e resolverem esses problemas internos. Portanto, quando nós lemos Atos capítulo 6, é verdade que nós aprendemos que desde o seu início a igreja é problemática. Ao mesmo tempo, nós aprendemos que Deus, desde o início, capacita homens e mulheres para resolverem os problemas da igreja internamente, sem a necessidade, muitas vezes, de levar isso a um tribunal de justiça fora da igreja. É a mesma coisa que Paulo está fazendo, ou dizendo para nós aqui nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 6. Paulo não é simplesmente otimista com relação à igreja. Ele sabe que nós vamos ter problema. Logo no verso 1, ele vai dizer, se vocês têm uma questão contra o outro. Paulo sabe que da vida da igreja nós teremos essas questões um contra os outros. Ao mesmo tempo, ele vai apelar em 1 Coríntios 6, que muitos desses problemas nós deveríamos resolvê-los internamente. Mas para a gente entender melhor esse apelo do apóstolo Paulo e essa relação entre o cristão e o tribunal, vale a pena a gente lembrar o contexto histórico e como eram os tribunais da cidade de Corinto aqui. Os magistrados locais, eles eram claramente contra os pobres e os fracos. Eles eram escolhidos, esses magistrados, na cidade de Corinto e debaixo do Império Romano, por uma elite. Muitos deles usariam aí de amizades especiais, de poder, de contatos. O sistema judiciário da época não era um sistema simplesmente legal. Esses jurados tinham que ser ricos, eram cidadãos preferidos do império. Se você quisesse processar alguém ou iniciar uma ação contra alguém, você não poderia iniciar uma ação com alguém que era de um nível social inferior ao seu. Ou, digo, de um nível social maior que o seu. Você só simplesmente poderia iniciar uma ação contra aquele que era inferior a você. Por que é interessante nós entendermos esse contexto histórico na cidade de Corinto? Porque o que Paulo tem em mente é que quando um cristão vai levar um cristão mais humilde da igreja de Corinto ao tribunal, esse cristão mais humilde nunca teria a chance de um julgamento justo. Mas ele seria sempre humilhado e defraudado. Nós não temos mais detalhes específicos da cidade de Corinto, mas nós temos de Atenas. E o que nós aprendemos com Atenas é que os gregos amavam os tribunais. Eles gostavam dessa disputa, desse jogo de poder. Historiadores vão dizer que em alguns casos de julgamento, você teria ali entre 1.000 a 6.000 membros participando de um único tribunal. Era um tipo de espetáculo. Eles sabiam que seria uma boa atração ver um grego, muitas vezes, humilhando ou defraudando um outro cidadão grego ou um cidadão romano. Portanto, essa linguagem de Paulo a eles não recorrerem ao tribunal humano fazia muito sentido para esses irmãos que estavam vivendo naquela cidade. Agora, quais são essas questões que Paulo está pedindo a eles para resolver internamente na igreja? Lembra que o primeiro problema que o apóstolo Paulo apresenta nessa carta é o problema da divisão partidária dos capítulos 1 a 4 de 1 Coríntios. O segundo problema que o apóstolo Paulo apresenta é o problema da imoralidade sexual, portanto, dois problemas: divisão partidária, ou um problema teológico, porque a mensagem da cruz não era central naquela igreja, e agora em 1 Coríntios 5, quando Franklin pregou, era o problema da imoralidade sexual. No final do capítulo 6 e no capítulo 7, o problema da imoralidade sexual volta à tona. O ponto aqui é o seguinte:
Paulo não tem todos os tipos de problema em mente quando ele está apelando a essa igreja para resolverem os problemas internamente. É claro que para certos crimes, como assassinato, abuso infantil e outros, Paulo não diria simplesmente para esses irmãos resolverem somente internamente. Mas eles teriam que sim recorrer ao tribunal ou à justiça. Os problemas que Paulo tem aqui em mente, dentro desse contexto, são problemas de visões partidárias, imoralidade na igreja e problemas teológicos. E aí sim o apelo de Paulo agora faz sentido. Esse tipo de problema nós devemos resolver dentro da igreja e não fora dela. E também deve ficar claro para a gente que 1 Coríntios 6 vem depois de 1 Coríntios 5. Paulo pressupõe e apela a essa igreja a resolver os seus problemas internamente, uma vez que ele já ensinou que a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica. Se 1 Coríntios capítulo 5 não for verdade na vida da igreja, que esperança há para esses irmãos quando eles estão em problema no meio da igreja, a não ser recorrer fora dela? Mas quando a disciplina eclesiástica é aplicada de uma maneira bíblica, como nós vimos em 1 Coríntios 5, aí faz sentido Paulo apelar. Por que vocês não resolvam os problemas de vocês internamente? Se uma igreja não pratica a disciplina eclesiástica, ela vai ter muitos problemas com 1 Coríntios capítulo 6. Com todo esse panorama em mente, então vamos entrar no texto agora. O primeiro ponto aí que eu coloco, e divido a nossa passagem em 3 pontos bem simples, eu chamo esse primeiro ponto de a vergonha da igreja. E por quê? Da onde que eu tiro essa ideia de vergonha da igreja? Olha o verso 5 aí na sua Bíblia comigo. Por qual razão o apóstolo Paulo está escrevendo a eles? Paulo diz no verso 5, digo isso para vergonha de vocês. Aqui parece que o apóstolo agora está se contradizendo. Porque no capítulo 4, no verso 14, como nós vimos, ele disse, não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. E agora Paulo escreve, digo isso para a vergonha de vocês. E não é que o apóstolo aqui está se contradizendo. É que há momentos, sim, que os líderes da igreja devem chegar perante ela como pais admoestando os filhos, encorajando eles. Mas há momentos que os líderes também devem chegar perante a igreja para envergonhá-la, para que ela se humilhe e mude de fato. E veja que o apóstolo Paulo vai dizer, digo isso para a vergonha de vocês. Ele diz que a vergonha agora é de toda a igreja. Curioso que no verso 1 ele vai dizer que o problema era de algum de vocês. Talvez 1, 2, 3 irmãos. Mas mais uma vez nós vemos aqui essa ideia de uma comunidade pactual. De que a maneira que 1 ou 2 ou 3 irmãos vivem no meio da comunidade envergonha não só esses irmãos, mas toda a comunidade cristã. Como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 5, um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Como o apóstolo vai dizer mais tarde no capítulo 12, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Essa ideia de que os nossos atos, ações, os nossos pecados impactam toda a comunidade. Embora 2 ou 3 aqui estivessem errados, Paulo vai dizer, a vergonha não é só deles. A vergonha é de toda a igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo não está pegando leve aqui com eles. A linguagem ou a argumentação de Paulo, ele vai usar perguntas retóricas, ele vai usar de sarcasmo, ele vai usar de ameaças, ele está tratando de um problema sério. E qual era o problema que o apóstolo Paulo estava tratando? Nós temos aí no versículo 1. Olha comigo na sua Bíblia. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Qual era o problema nessa igreja? Esses problemas ou essas questões internas, como eu falei aqui nesse contexto, problemas teológicos, de moralidade sexual, problemas partidárias, deveriam ser resolvidos dentro da igreja. Mas esses irmãos estavam levando a juízo diante de incrédulos, diante de injustos. Essa uma questão contra o outro, aí no verso 1, no verso 2, Paulo explica o que seria essa uma questão contra o outro, no finalzinho dele. Ele vai dizer aí, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Veja que não são questões grandes, portanto, que Paulo tem em mente, mas são essas coisas mínimas da vida da igreja.
No final do verso 3, essas coisas mínimas, Paulo vai dizer que são coisas desta vida. E no versículo 4, ele vai descrever isso como negócios terrenos. Qual que é o ponto do apóstolo aqui? É que essas coisas mínimas, essas questões, as coisas dessa vida, esses negócios terrenos, podiam ser facilmente resolvidas na vida da igreja. Mas agora eles queriam levar e lavar sua roupa suja fora dela. Tudo está invertido nessa igreja. Se você lembra do capítulo 4, esses irmãos estavam se achando muito sábios a ponto de julgar o próprio fundador da igreja, o apóstolo Paulo. No verso 3 do capítulo 4, o apóstolo disse: pouco me importa ser julgado por vocês. Eles estavam achando que poderiam julgar o próprio apóstolo. No capítulo 5, quando eles tinham que julgar o caso de imoralidade sexual, eles estavam querendo julgar os de fora e não de dentro, fazendo vista grossa por irmão que estava vivendo imoralidade sexual. E agora no capítulo 6, quando eles tinham e querem julgar os irmãos de dentro, ao invés de julgar os seus problemas internamente, eles estão expondo os pecados desses irmãos ao público da cidade de Corinto. A mentalidade aqui de Paulo nessa argumentação é uma mentalidade judaica. O ponto de Paulo bater com eles aqui, que eles devem resolver os problemas internamente, é porque era assim que os judeus resolveriam os seus problemas. Você deve se lembrar aí que no Antigo Testamento, o julgamento deveria ser levado sempre aos anciãos do povo. Era uma vergonha para o judeu levar o problema do seu próprio povo para um tribunal pagão, por exemplo. Nós temos o exemplo lá em Rute, quando Boaz vai à porta da cidade para falar com o seu resgatador. Nós temos o exemplo em Jó, quando ele vai dizer no capítulo 29 que ele mesmo ia à porta da cidade, um tipo de juiz ali, os mais jovens vinham até ele, os idosos o respeitavam e ficavam de pé, porque esse era o contexto da mentalidade judaica. Um rabino, comentando Êxodo 21, vai dizer que em qualquer lugar onde você encontra tribunais pagãos, mesmo que sua lei seja a mesma que a lei israelita, você não deve recorrer a eles, uma vez que o texto diz: esses são os julgamentos que trarás diante deles, isto é, ante deles e não diante de pagãos. Portanto, Paulo, com a sua mentalidade judaica, herdando aí esse ensino do Antigo Testamento, está apelando a eles. Assim como o povo de Israel, resolvam os problemas de vocês internamente. Não se exponham dessa maneira. No tempo do apóstolo Paulo, mesmo debaixo do Império Romano, era concedido aos judeus esse tipo de julgamento interno. Atos capítulo 18, quando Paulo está perante o procônsul da Caia, Gálio nem quer julgar o caso ali. Ele diz para aqueles judeus que esse caso é da fé de vocês, é problemas internos, vão e resolvam vocês mesmos. E é isso que Paulo está apelando a eles. Por que vocês estão recorrendo aos de fora? Seria uma vergonha a um judeu recorrer ou lavar a sua roupa aí suja fora da sua comunidade. Por isso Paulo vai dizer então no verso 1, vocês estão levando ou se atrevem a submeter o juízo de vocês diante dos injustos. Injustos não porque eles eram imorais, mas porque eram incrédulos. O ponto aqui é importante, gente. Paulo não é contra o Estado, Paulo não é contra aí o sistema judiciário. O que Paulo está sendo contra é que essas coisas mínimas, problemas que cabe à igreja resolver, estavam sendo levadas para fora da igreja. Não é que Paulo é contra o Estado e nem o sistema judiciário. Eu coloco aí uma citação de Calvino, que eu acho que ele pega bem o ponto dessa passagem e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o pensamento do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Se o magistrado possui autoridade, por que somos impedidos de proteger nossos direitos em seus tribunais? Minha resposta é que Paulo aqui não condena os que, por força de circunstâncias, precisam entrar com processos legal perante os juízes incrédulos. Por exemplo, alguém que é intimado a comparecer em tribunal, mas ele acha danoso alguém por sua própria conta levar seus irmãos ali e fazer-lhes injúrias, por assim dizer, às mãos de incrédulos, quanto outro remédio lhe está disponível. Portanto, é grave tomar a iniciativa em instaurar processo contra irmãos num tribunal de incrédulo. Veja o ponto de Calvino. Havia outro remédio disponível.
E quando a igreja local é essa instância ainda em que o problema pode ser resolvido, assim que nós deveríamos resolver os nossos problemas. Quando há outro remédio, nós deveríamos resolver os nossos problemas internamente. Se a pergunta for como, lembra de Mateus capítulo 18, como nós temos falado, se eu vejo um irmão pecar, eu vou a ele. Se o meu irmão não ouvir, eu levo 2 ou 3. Se não ouvir 2 ou 3, nós levamos perante a igreja, numa assembleia. Se ele não ouvir a assembleia, então nós vamos tratá-lo como pagão publicano. Ou como 1 Coríntios capítulo 5. Agora, por que esse problema era grave para o apóstolo Paulo? Por que esse problema envergonhava a igreja de Corinto? Porque comprometia a própria natureza da igreja. Olha o verso 2 aí comigo na sua Bíblia. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Olha o status que Deus conferiu à igreja. Paulo está dizendo, vocês não sabem que há de chegar no último dia, o dia do juízo, o dia do julgamento em que todos serão julgados, e vocês, igreja, serão esse tipo, a palavra que eu posso usar aqui é como se fosse um assistente do juiz, julgando todo mundo. Isso aqui é maravilhoso de pensar. Diferente do que ensinam às vezes para a gente, que você estando em Jesus Cristo, arrependido e com fé nele, se você pecar amanhã, talvez você vai chegar perante o último dia e você pode perder a sua salvação. Quando a Bíblia vai falar do julgamento para cristãos, o tom é sempre positivo. Paulo nem assume que nós seremos condenados, pelo contrário, nós seremos salvos e julgaremos o mundo. Reverberando aqui Jesus Cristo, quando diz que quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Ele não diz isso só aos apóstolos, porque Apocalipse capítulo 20 vai falar acerca dos mártires. E João está vendo o trono em que eles se assentarão também para julgar com autoridade. Paulo está dizendo, será que vocês não sabem que Cristo nos conferiu esse direito de participar desse momento único da história, em que nós vamos julgar o mundo? Não me pergunte como, porque a Bíblia não dá mais detalhes. Mas é verdade o que está escrito. E aí então Paulo pode chegar e dizer, ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Qual que é a lógica de Paulo? Se nós um dia vamos julgar o mundo, será que a gente não consegue resolver os nossos problemas internos? Mas ele diz mais que isso. Olha o verso 3. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Que anjos que Paulo tem em mente aí? Os anjos caídos, demônios. Por que a gente pode afirmar isso? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Nós não só julgaremos o mundo com Cristo, mas nós também julgaremos, de alguma forma, esses anjos caídos. E aí a pergunta retórica de Paulo só pode ser, quanto mais as coisas desta vida. Veja, gente, que para o apóstolo Paulo, escatologia é mais do que uma curiosidade teológica. Eu sei que muitos de nós, quando pensamos em escatologia, a gente fica preso de como será o milênio, como serão as tribulações, se nós somos amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, dispensacionalistas e todos os outros termos que nós temos quando nós falamos de escatologia. Mas para Paulo, escatologia tem implicação na nossa vida prática. Será que vocês não sabem que vai chegar um dia em que com ele não só reinaremos, mas julgaremos anjos caídos e o mundo? Será que não dá para a gente agora julgar as questões triviais no meio da nossa comunidade? Esse é o apelo do apóstolo Paulo aqui. E aí ele vem no verso 4 e vai dizer, e eu vou usar aqui a versão da NVI porque eu acredito que traduz melhor. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Paulo agora apela para que eles designem juízes aqueles que são até aqueles de menor importância. Qual que seria o apelo aqui dos coríntios, né, para Paulo? Paulo, legal, a gente tem que resolver os problemas internamente, mas talvez a gente não tenha juízes no meio da igreja. Talvez a gente não tenha advogados no meio da igreja. Aí Paulo vai falar, não tem importância.
Designe entre vocês mesmo aqueles que são de menor importância. Ou, na Nova Almeida, aí, que não tem aceitação nenhuma na igreja, mas eu parto aí do princípio que ele está falando do cristão dentro da igreja. No verso 5, ele vai agora pegar aí na ferida deles. Ele vai dizer, digo isso para a vergonha de vocês. E aí veja o que ele diz. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Por que Paulo está tocando na ferida dele aqui? Qual que é a palavrinha-chave que Paulo está usando nesse verso 5? Sábio. Quem está acompanhando aqui desde o início as exposições sabe que por 14 vezes a palavrinha sabedoria aparece na carta aos Coríntios. 10 vezes a palavrinha sábio já apareceu até o capítulo 6. Eles se achavam sábios demais. Achavam que estavam com essa sofia divina. Dado o contexto em Corinto, tanto gnoses, sabedoria e o logos, o discurso era muito valorizado. Mas Paulo está falando para eles, cadê a sabedoria de vocês? Se sabedoria é o conhecimento aplicado na nossa realidade, é nítido que esses irmãos não eram sábios. Cadê os sábios? Jesus mesmo disse, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. E Paulo está dizendo, no meio de vocês não tem nem um sábio sequer para resolver os problemas internos. No verso 6, ele vai dizer, um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso diante de não crentes. E aí no verso 7 ele inverte a ordem de valores dessa comunidade. O simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros, veja, já é completa derrota para vocês. Um irmão em Corinto poderia levar o outro e ganhar a causa no tribunal, e ele poderia achar que teve uma vitória. Mas Paulo está falando, não. Se você levou o seu irmão num tribunal, e mesmo se você ganhou o caso, se você está se achando vitorioso, isso é uma completa derrota para vocês. Portanto, Paulo diz não que é só uma vergonha para eles, mas também era uma derrota. É possível estarmos em Cristo e vivermos como uma igreja derrotada, quando vivemos envergonhando os nossos irmãos e a noiva de Cristo com uma má conduta moral. Meu segundo ponto com vocês é sobre a motivação cristã. Não sobre a vergonha da igreja, mas Paulo agora vai falar da motivação cristã. O que estava motivando esses irmãos a irem ou recorrerem ao tribunal em busca de justiça? No verso 8, Paulo vai falar da motivação desses irmãos. Ele vai dizer, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Portanto, veja que a motivação desses irmãos não era buscar a justiça no tribunal. Pelo contrário, eles queriam levar os seus irmãos ao tribunal para cometer a injustiça e causar prejuízo neles. Será que nós não conhecemos gente assim? Que em nome da justiça comete a injustiça? Será que você nunca conversou com aquele advogado imoral, às vezes, que propõe a você, dá para a gente tirar mais um pouquinho dele, você não quer, não? Dá para a gente forçar mais um pouquinho. Não só fazer a justiça, mas se você quiser, dá para a gente causar um pouquinho mais de prejuízo. Qual deveria ser a postura cristã nessa hora? Baseado nisso que Paulo está falando aqui. Em nome da justiça e recorrendo à justiça, acabar realizando a injustiça e causando um prejuízo maior do que a própria justiça. E aí Paulo vai, então, moldar ou trabalhar ou nos ensinar qual deveria ser a verdadeira motivação cristã. No verso 7b ele vai dizer, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Parece que ele está reverberando as palavras de Jesus. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E por mais extremo que pareça essa passagem, gente, para Paulo a comunhão cristã deve ser levada tão a sério,
que, se necessário for, ficarmos com prejuízo em prol do próximo, do bem do próximo e do testemunho da igreja, nós deveríamos assim proceder. Por que vocês não ficam com prejuízo? E por que vocês não assumem a injustiça? E aqui agora a gente entra numa tensão. Porque se de um lado nós reconhecemos que o Estado e a justiça são dádivas divinas, e entendemos que é um meio do Senhor não só punir o mal, mas exaltar o bem, do outro lado nós aprendemos com o apóstolo Paulo que quando nós recorremos à justiça, nossa motivação não pode ser errada, mas sim o amor ao próximo. Não podemos usar a justiça para cometer a injustiça ou defraudar ou trazer maior prejuízo aos nossos irmãos. Imaginem que cenário bonito na igreja, quando os cristãos estão dispostos a perder. Imagina que cenário bonito, quando os cristãos não estão agindo por ambição egoísta ou por vaidade, mas consideram os outros superiores a si mesmos. Imagine quando cristãos não somente cuidam dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, Filipenses 2,4. Imagina quando os cristãos entendem que há uma dívida a ser paga com o próximo, a dívida do amor, Romanos 13. Imaginem quando cristãos preferem dar honra aos outros e não simplesmente receber honra própria. Romanos 12:10. O que Paulo está dizendo, gente, é que quando Cristo for de fato nosso exemplo de conduta, nós trabalharemos para edificar o nosso irmão e faremos de tudo para que ele não seja prejudicado, mesmo que isso implique para nós prejuízo. E mesmo que a gente tenha que suportar pacientemente a injustiça cometida contra nós. Em terceiro e último lugar, o alerta que Paulo dá à igreja. O alerta. Por que Paulo vai trazer agora um alerta a esses irmãos? Por que ele vai dizer aí no verso 9, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Porque para Paulo, se esses irmãos viverem na prática de cometer injustiça ou prejuízo aos seus irmãos, eles não são salvos, mas são injustos. Lembra que Paulo começou no versículo 1 fazendo contraste entre santos e injustos, aqueles que eram incrédulos. E agora, depois aí dos versos 7 e 8 que nós lemos, se a nossa prática cristã for sempre prejudicar os nossos irmãos, causar a eles injustiças ou defraudar os nossos irmãos, Paulo está dizendo a nós, não se enganem. Isso é conduta de injusto. Portanto, o alerta aqui cai muito bem nesse contexto. E aí ele vai citar 10 tipos de pecados, que nós podemos colocar em duas listas. Os pecados de imoralidade sexual, são 5 os primeiros, e os pecados aí sociais, os 5 últimos que Paulo coloca. Nós já vimos alguns desses pecados sendo repetidos em 1 Coríntios capítulo 5. Veja que Paulo começa aí com os imorais. Imorais, aí está ligadinho à palavra porneia, e normalmente na Bíblia essa palavra é vinculada a qualquer tipo de relação fora do casamento. Portanto, imoral aqui seriam essas pessoas que não são casadas, mas praticam a relação sexual, têm uma relação sexual ativa. São relações ilícitas entre pessoas casadas ou não umas com as outras. E curioso que Paulo coloca aí a palavrinha também idólatras, entre os imorais e os adúlteros. Porque a idolatria nesse mundo greco-romano estava sempre atrelado também, ou ligada com a imoralidade sexual. Lembra que em Corinto você tinha o templo de Afrodite, em que, diz alguns historiadores, que essas prostitutas cultuais desceriam, né, à noite na cidade e se dariam ali a tipo de relações imorais sexuais. Por isso que Paulo coloca aqui imorais e idólatras. Paulo vai citar aqui os adúlteros, aqueles que quebram o vínculo do casamento, recorrendo a relações extraconjugais, sendo com outra pessoa casada ou sendo com uma pessoa que não é casada. Aí Paulo faz uma diferença aqui importante entre os homossexuais passivos, que são os afeminados, e os homossexuais aí, que a palavrinha no grego significa homossexuais ativos. Os homossexuais ativos nesse mundo romano, eles não só era permitida essa prática, mas era conferido a eles um status de poder. Eles eram admirados nessa cultura romana.
Em contrapartida, os passivos receberiam todo tipo de deboche. A música ou a cantiga de Júlio César era que ele era homem de todas as mulheres de Roma e era mulher de todos os homens, debochando dele que ele era esse tipo de homossexual passivo. Portanto, Paulo faz essa distinção aqui, e isso teria aí, significado para esses irmãos em Corinto. Mas veja, mesmo esses que eram admirados na cultura romana, mesmo esses ativos, Paulo vai dizer, não, vocês também não vão herdar o reino dos céus. Aí Paulo vai citar aqui os ladrões, que assaltariam ali os banheiros ou ginásios daqueles que praticavam esportes e roubariam suas roupas, os avarentos, que eram obcecados por luxo, os bêbados, esses que beberiam sem controle, os maldizentes, que usariam suas palavras para ferir ou para causar abuso, e os trapeceiros, associados aí à ganância. E a ênfase de Paulo no verso 9 e 10 é: não herdarão o reino de Deus. 2 vezes Paulo diz em 2 versículos: não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo não termina com uma nota pessimista. Paulo termina aqui com um brado de vitória, porque algo aconteceu na vida desses irmãos. Paulo vai dizer no verso 11: alguns de vocês eram assim, até o dia que vocês se arrependeram e colocaram fé em Jesus Cristo. E o que aconteceu com esses irmãos que agora se arrependeram e colocaram fé em Jesus Cristo? Paulo vai dizer mais 3 vezes: mas foram lavados, mas foram santificados, mas foram justificados. Paulo poderia ter escolhido simplesmente uma palavra para descrever a obra de Cristo na cruz, mas ele escreve 3 para tentar demonstrar o tamanho da bênção recebida que nós temos em Cristo Jesus. Lavados, é como se o sangue de Cristo fosse essa água pura que purifica todo o nosso pecado. O sacrifício de Cristo dá conta de todos eles, é como se fosse um banho que nos cobre por inteiro. Santificados, ele transforma a nossa natureza corrupta a um novo princípio agora em nós. E justificados, somos aceitos por estarmos em Cristo Jesus perante Deus. E tudo isso, diz o apóstolo Paulo, no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Nome de Jesus, Espírito e nosso Deus. A Trindade envolvida na nossa salvação. Para encerrar, a pergunta que nós temos que responder é a seguinte: por que Paulo termina o seu argumento aqui com o Evangelho? Por que numa nota pesada que Paulo está fazendo nessa igreja, que ele termina com essa bênção de sermos lavados, justificados e santificados em Cristo Jesus? É para mostrar que nós recebemos essas bênçãos não por direito, mas por graça. O reino não é conquistado, diz Paulo. Veja que ele usa 2 palavrinhas: o reino é herdado. O reino é doado aos filhos. E por que nós, que recebemos tamanha graça, que recebemos o reino de graça em Jesus, que já fomos plenamente abençoados, que temos a nossa herança não no tribunal humano, mas no reino de Deus, por que nós não podemos suportar, às vezes, o prejuízo e a injustiça? Sendo que nós já fomos ricamente abençoados e o reino já nos foi dado de graça e não por direito. Portanto, faz sentido Paulo terminar com o Evangelho. E que o Evangelho nos guie em nossa conduta no meio da vida da igreja. Que possamos ser uma igreja sábia, capaz de tratar os nossos problemas internamente. Que as nossas vidas sejam vividas a partir do Evangelho. E que todos os pecadores dependam da obra de Cristo somente, para sermos lavados, santificados e justificados. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o reino nos é dado.
Obrigado porque o Rei Jesus adentrou a nossa história, foi injustiçado, não abriu sua boca, não pecou, não defraudou o seu irmão. Morreu por nós, assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa. Obrigado porque fomos lavados por inteiro, fomos santificados e justificados nele. Que bênção, Senhor. Que tamanha dádiva o Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome nessa manhã. Senhor, que no meio do teu povo, que no meio aqui da nossa igreja da Trindade, possamos viver com essas verdades do Evangelho. Que possamos suportar, Senhor, se necessário for, injúrias, injustiças, para o bem do nosso irmão e para o bem do teu nome no meio da igreja. Mas que ao mesmo tempo, se necessário for, que a gente recorra à justiça, dom e dádiva que o Senhor nos deu, que sejamos motivados também pelo amor ao próximo. Também que seja a glória do teu nome seja a nossa motivação. Ajuda-nos a sermos sábios em nossa conduta. Ajuda a Igreja da Trindade a ser madura no seu trato entre os irmãos. Ajuda-nos a sermos responsáveis, Senhor, com os problemas que aparecem no nosso meio. Dá-nos graça para isso, nós te pedimos. Precisamos do teu Espírito no meio da nossa comunidade agindo, Senhor. Faz isso em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém.